Objetivo dessa live de hoje: a importância do brincar no processo de aprendizagem significativo, tá? O pessoal tá entrando e aí eu vou estar me apresentando. Bom, sou professora também, além de ser especialista, sou professora há 28 anos, sou professora agora atualmente, vou fazer 13 anos esse mês, no dia 25 desse mês, 13 anos que eu sou professora de primeira infância, além de ser especialista também, tá? Neuropsicopedagoga, psicopedagoga, especialista em aba, em neurociência. E hoje eu tô trazendo pra vocês, né? Um beijo pra você. Meu filho tá aí me ajudando, o Thiago, né? Participando da live, como sempre. Ana Paula Beck. E também tem um outro canal, Professora Ana Paula Beck. Além de ter o meu blog no Facebook, que eu utilizo vários artigos do meu blog dentro das minhas aulas, que é Neuropsicopedagoga Ana Paula Beck. Tem um grupo também com mais de 2.000 pessoas, onde tem materiais gratuitos, gestão de atividades, as pessoas postam as suas atividades, os seus instrumentos de trabalho lá na parte pedagógica, que é ludicidade e aprendizagem, Neuropsicopedagoga Ana Paula Beck, tá bom? Além de ter também no Instagram, são tenho duas páginas, tenho neuropp, @neuropp, Ana Paula Beck, a principal, e neuropp Ana Paula Beck 2, tá? Esse aqui é o Instagram principal. Bom, vou começar a aula como ela ficará gravada, né? Hoje é sábado, muita gente tem compromisso, né? Compromisso com a família, compromisso para sair, compromisso para descansar. Então eu já vou começar a aula já falando sobre a importância do brincar. Estamos na semana, vai começar a semana mundial, né? Referente ao quê? A semana do brincar. A semana do brincar, por que ela foi criada? Para mostrar para a sociedade a importância do brincar aonde? Na educação infantil, tá? Por que na educação infantil? Na educação infantil, aonde tudo começa. Aonde a criança, ela é uma esponja, ela aprende com tudo aquilo que é passado para ela, tá? Só que o brincar, no decorrer, vou fazer uma analogia, no decorrer dos anos, acaba se perdendo também. De que forma? Acha que só brincar é na educação infantil? Não, brincar, o ser humano em si, ele necessita do brincar. Por isso que o brincar é importante. É significativo, porque a partir do momento que você na educação infantil, ou na sua casa com seu filho, com seu neto, ou dentro da sala de aula, você está transmitindo o quê? O brincar para ele de forma significativa, onde esse brincar, ele reflete lá na frente na vida adulta. E aí o que acontece? Na primeira infância é fundamental brincar, mas também no ensino fundamental também é importante essas brincadeiras. Por quê? Porque o brincar, ele mexe com o quê? Com a parte neurológica, ele mexe com a parte afetiva também, a integração, a socialização. Então tem brincadeiras, lógico, conforme a mesma brincadeira que você dá na educação infantil, não é a mesma que você vai dar no ensino fundamental, mas você dá de uma forma mais significativa e vai o quê? Aumentando o grau de dificuldade para esses alunos. Quando chega no ensino fundamental 2, praticamente sumiu o brincar. Mas por quê? Gente, o ser humano, ele precisa ter o quê? Brincar, ter esse prazer. Então ele pode ter atividades de aprendizagem também lá, significativa no ensino fundamental 2. E no ensino médio? Para o total, não deveria. Porque o brincar, ele traz prazer, ele mexe com áreas na parte do cérebro muito importante, parte cognitiva, parte de afetiva, parte do que? De memorização. E aí isso, tanto que hoje em dia os idosos, né, para até então tá ajudando na parte de memória, existe o brincar para eles também. Então o brincar, ele faz parte do ser humano, seja em qualquer fase, desde a educação infantil até, gente, a terceira idade, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar a parte teórica agora. O brincar, ele surgiu com uma campanha de sensibilização mundial para a sociedade, no dia 28 de maio. E consolidou-se no dia
em 98, esse Dia Internacional do Brincar. Durante a Semana do Brincar, a proposta é que qualquer pessoa, coletivo, organização ou práticas faça o brincar. Isso não só na educação infantil, em todas as etapas, em todas as instituições de ensino, porque o brincar é uma coisa que o ser humano ele nunca vai esquecer. Por exemplo, você vai brincar com uma criança, brincadeira de engatinhar, um exemplo, né? Imitação de animais. O gatinho, ele vai engatinhar. Tem criança, dentro do seu desenvolvimento, quando ele começou a andar, ele não engatinhou. Então, esse não engatinhar, ele vai refletir lá na frente, lá no ensino fundamental. No que? No seu desenvolvimento, na parte da sua alfabetização. Então, o que acontece? O professor de educação infantil, ele faz várias atividades, onde ele faz percurso, para o quê? Para as crianças fazer atividades que, de repente, ele não fez dentro do seu desenvolvimento. Por exemplo, o gatinhar, ou ele ter equilíbrio, né? Como você consegue identificar se uma criança tem equilíbrio? A partir do momento que você dá atividades legais e significativas, que é para a criança, agrada a criança e você também ajuda no seu desenvolvimento, tá? Por exemplo, você pegar uma corda uma corda mesmo, você estica ela, olha, uma sugestão para vocês, estica ela e pede para a criança ela andar em cima e se equilibrar. Ela fala assim, cuidado, vai cair. A criança, aquilo para ela é um prazer. E ao mesmo tempo você trabalha no equilíbrio com a criança. É um momento de prazer com a criança. A criança sente prazer em fazer aquela atividade. Um outro exemplo, você vai dar uma atividade onde essa criança, você pode colocar várias cadeiras e colocar bambolês e pedir para essa criança entrar nesse circuito. É um circuito. E ela fala, cuidado, não pode derrubar o bambolê, cuidado, vai cair. E eles dão risada, eles se agradam com isso. E aí, pegando já o ensino fundamental desde a infância e o fundamental 1, você pode brigar com vivo ou morto. Gente, atividade vivo ou morto, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com aqui, ó. Por quê? Primeiro começa aqui. Vivo, em pé. Morto, abaixa. Então, você está trabalhando o quê? A memorização e a atenção. Então, eles estão fazendo uma brincadeira onde eles sentem prazer com esta brincadeira. E, ao mesmo tempo, você está trabalhando o quê? A coordenação da criança ampla, né? Ou, tem gente que fala que é grossa, mas é ampla, porque você está trabalhando tudo. Sobe, desce. Ou você pode estar trabalhando também estátua. Olha que legal. Você vai trabalhar, a criança tá dançando, ela vai trabalhar o quê? Com auditivo, atenção. Estátua, a criança parou. A música tá rolando, ele tá brincando, ele tá dançando. Você trabalha o quê? Movimentos corporais. Então, todas as atividades que são dadas dentro do Instituto de Ensino, Educação Infantil, ou que você vai aplicar no ensino fundamental ou médio, eles são brincadeiras significativas. Então, é um resgate. Porque até então, gente, em 1800 alguma coisa, as crianças eram consideradas mini adultos. Olha que triste. Eles não tinham direito a brincar. Eles trabalhavam. Então, e hoje em dia existem situações ainda, né? Estamos no século XXI, mas tem situações que crianças ela não sabem o que é brincar. E hoje em dia nós temos um problema muito sério referente à questão do brincar. Antes, por exemplo, eu tenho 49 anos, né? Vou fazer 49. E eu brinquei na rua com brincadeiras significativas, com brincadeiras que eu, por exemplo, o brincar heurístico, né? Quem não sabe brincar heurístico, brincar com a natureza. O brincar heurístico, eu fazia brincadeira heurística e nem sabia quando era criança, né? A gente pegava folha, pegava a cuca do pé, ia lá, corria, pegava João Bolão, que é uns negócios meio roxinho, gostoso, adorava. Você brincava de correr, você colocava o pé na terra. Então, a criança, ela não tem mais esse contato. Esse tipo de brincadeira, nós temos que trazer para onde? Para dentro do ambiente da escola, do ambiente escolar. Então, por exemplo, não, eu não tenho tempo. Dentro do seu planejamento, lógico, todos nós temos planejamentos. Mas por que eu não tenho tempo? Tem tempo sim. Porque dentro do seu planejamento, você pode, por exemplo, colocar uma proposta que é de ensino fundamental 1, você pode colocar a proposta do quê?
vamos trabalhar a questão da natureza, né? Questão da natureza. Você pode trabalhar na matemática. Vamos recolher as folhas que estão no chão, ou vamos brincar de dentro, fora, que trabalha grandeza também, dentro, fora, né? Então, existem várias maneiras que você pode. Essas sugestões de atividades estarão lá dentro do curso, tá? Dentro do grupo do WhatsApp. Então, para quem não fez a sua inscrição, faça, que lá vai ter mais indicações, vai ter mais uma aula além dessa daqui. Essa aqui é só um resumo do curso, né? E falando da importância do brincar também para todos, mas dentro do grupo do WhatsApp terá mais 2 aulas. É 2, não é uma, é 2 aulas falando sobre o brincar, a importância do brincar e os métodos de brincar. Porque, lógico, hoje em dia nós temos vários métodos de brincar, conforme o tempo foi evoluindo, só que sempre as brincadeiras existiam, só que hoje elas têm nomes, né, específicos. Por exemplo, a gente tem o método Montessori, que eu acabei de dar um curso ontem, né, que foi um mini curso, que não foi o curso inteiro, tá? Sobre o método Montessori. Temos o método heurístico, temos além disso, temos outros tipos de método, né, de ensino. Então, assim, é muito interessante o professor, ele conhecer, porque às vezes ele trabalha com as brincadeiras, só que ele acha que é o que? É um passatempo. Não é passatempo. Uma coisa que o professor não tem hábito muito de fazer, só na educação infantil, é o cantar. O cantar com brincar. Porque o cantar, ele trabalha a oralidade. Você trabalha o quê? O lúdico. E o brincar, ele envolve o lúdico. O lúdico, ele é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Ele precisa ter o lúdico e imaginação, usar a sua criatividade. Então, o brincar, ele é de individual a coletivo, né? Com propostas. Por exemplo, pergunta para você assim: nossa, você é professora de primeira infância? Nossa, eles só brincam. Realmente, eles brincam fazendo de uma forma significativa, onde todas as brincadeiras têm objetivos. E esses objetivos, eles estão aonde? Dentro da BNCC. Que a BNCC, ela traz a importância de todas as fases. A BNCC, por exemplo, juntando junto com o método Montessori, ele traz o quê? Ele traz que o aluno, toda atividade que você faz com os alunos no método Montessori, por exemplo, brincando com a criança, dela lavar copinhos, coloca lá uma bacia, coloca copinhos de plástico e vamos brincar de lavar. Ele está brincando e ele está o quê? Remetendo ao quê? A coisas que ele vive na sociedade, vive em casa, na casa dele. Aonde que futuramente ele vai precisar fazer isso também. Não que, lógico, ninguém vai virar lavador de copos, mas por que não? Mas ele vai saber que aquilo faz parte do meio dele. A questão do higiene, a questão da limpeza, né? Por exemplo, você vai trabalhar o meio ambiente com a criança. Você vai trabalhar, por exemplo, perguntar para ele, você dá uma atividade onde você vai picar papel, um exemplo, e vai brincar com chuva de papel. Todo mundo feliz, contente, brincando, fazendo vários movimentos. E aí depois, quem vai catar esses papéis? Os alunos. E aí você pode sugerir para eles, falar assim, agora a gente já brincou e agora a gente precisa preservar o meio ambiente. O meio ambiente é em todos os lugares que estão os alunos, que estão as crianças ou adolescentes. Então eles vão recolher tudo, porque aquilo ali... E detalhe, descartar no lugar adequado os papéis que eles picaram. Olha que interessante. Isso você pode trabalhar no carnaval, você pode trabalhar na primavera, no outono, né? As folhas caíram no outono. Então olha quanta coisa interessante, coisas simples, lúdicas, que não precisa gastar tanto, que tem assim, antemão para você. A única coisa que eu não acho correto, por exemplo, às vezes alguma instituição, né, alguma prefeitura, vou trabalhar heurístico, beleza. Só que ninguém quer comprar um material heurístico, quer que o professor fique catando coisas, não que não vá catar, gente, que não vá pegar folha, não vai pegar galhos, né, não vai fazer as coisas, mas trazer materiais também para juntar com isso que o professor pega junto com os alunos no ambiente, se é um ambiente que tem a natureza, tá? Então assim, você tem que dar o estado, o município, ele te dá o caminho, mas ele também tem que te ajudar com esse caminho. Que isso em escola particular já é diferente.
Que aí eles têm toda a proposta, tem tudo, compra tudo, o professor vai comprar tudo. E aí já é uma outra realidade, tá? Então eu falo mais do que sentido comum de todos. E aí, voltando, né, que eu falo demais, tá? Vocês estão gostando, gente? Pra quem tá presente, eu tô fazendo analogia, eu vou falando uma coisa, falo outra, volto na outra. Vamos lá. E aí, em 2021, que o que? Foi mobilizado a realização do que? Do brincar. E aí a gente para e pensa. Nós temos 2021, nós tivemos uma pandemia, né? E aonde que esta pandemia trouxe uma realidade muito complicada, porque as crianças já não brincavam na rua e as que brincavam na rua já não podiam mais brincar na rua, ficaram em casa. E aí os professores se visaram nos 30 junto com os pais, né? Que é onde a instituição de ensino, quando fala, quais são os pilares de uma escola, né? O aluno e o professor. E lógico que a parte administrativa ela é muito importante, mas sem os dois não tem com quem administrar, né? E o professor se virou nos 30. Como foi que eu fiz? Eu tenho o meu canal lá, professora Ana Paula Beck, onde eu me virei nos 30. E aí hoje o formato que eu uso das minhas aulas é o formato que eu usava com os meus alunos que tinha 2 a 3 anos, tá? E aí, né, para eu chegar hoje aqui, eu tinha uma trajetória para poder amadurecer essa ideia dessas aulas, onde a estrutura dos meus cursos é dentro do grupo do WhatsApp. E aí, como que você vai trabalhar onde você não tá vendo? Porque você, o professor, ele precisa o quê? Eu sou de tocar, eu preciso ver, eu preciso falar. Então, assim, eu amadureci bastante para estar dando essas aulas hoje aqui. E aí, dentro desse ambiente do WhatsApp, como é que eu fazia, gente? Eu fazia vídeos, como se estivesse falando para eles. Eu tive que aprender, né? Que eu não sabia. Eu tive que me reestruturar como profissional de professor mesmo. E aí eu comecei a fazer vídeos e pedir para os pais participarem junto, porque a carência da família é muito grande. Então, por isso que a família tem que saber que o brincar para a criança é importante, né? Vamos lá. Onde eu quero chegar com isso? E aí veio, né? E aí eu comecei a fazer esse lúdico. Então eles brincavam em casa. Eu tenho uma atividade que eu fiz para eles procurarem objetos, né, em forma geométrica, objetos coloridos. E aí eles faziam o quê? Faziam o vídeo junto com a família correndo, procurando, todo mundo participando e mandava de volta. E aí deu certo. Isso que é legal, deu certo. E aí hoje em dia a estrutura do meu curso é dessa forma. Porque eu não gosto só de mandar, não é só áudio, eu mando vídeo. Então tem toda uma estrutura, lógico, direcionada para adultos. Aonde eu quero chegar nessa forma? Então foi mostrada uma carência muito grande da falta da família em um brincar. Então nós temos que também levar que o brincar não é só dentro do ambiente escolar, mas dentro da casa deles. Porque hoje em dia a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, é complicada, você não tem tempo, nós professores não temos tempo, porque eu também sou professora, além de ser especialista. Então é muito importante. Então aí veio essa coisa. Temos que trazer, resgatar as brincadeiras antigas. E eu dei uma atividade para os alunos, onde trouxe o quê? As atividades antigas, gente. Cantiga de roda, telefone sem fio, olha que legal. Tanta coisa que você fala assim, olha, não tá obsoleta, porque eles adoram. Telefone sem fio. Uma outra coisa, você elaborar massinha, você fazer massinha com eles. Por exemplo, o ensino fundamental 1 e médio, você pode trabalhar medidas, porque a quantidade de óleo, de farinha de trigo, de água que você vai usar. Com as crianças eu uso de uma forma mais lúdica. Você, além de fazer essa questão deles mexerem, sentir a parte, ó, textura, trabalhar as cores, colocar corante, você pode colocar suco, né, suco de laranja, ou você pode usar também corante comestível, porque eles podem colocar na boca. Então, olha só, uma atividade bem simples, e essa atividade eu dei online, e os pais fizeram com as crianças, olha que legal. E eu fiz junto com meu filho, e aí, porque meu filho me ajudava bastante nessa época. Então, olha só, então houve uma integração também dessas famílias, porque elas também estavam carentes, e eles também estavam brincando, gente. Olha que legal, participando junto.
Então, essa é a importância, a essência do brincar. Tem significado? Lógico que tem. Por exemplo, para você fazer uma criança saber o que ela vai ter que colocar para dar liga, ela precisa saber que vai óleo, vai água, uma massinha caseira, né, que fala. E tem outros tipos de massinha, mas eu tô dando um exemplo que essa é mais simples. Lógico que vai estar lá no grupo o vídeo para fazer a massinha que a criança brincar, tá bom? Vamos lá. A importância do brincar. Para a criança, o brincar é uma necessidade cognitiva que nasce com ela. Com o passar do tempo, ela apenas desenvolve a necessidade de desenvolver junto com ela. Vamos lá. Através de brincar, a criança se expressa, aprende, convive, se desenvolve, agrega em si alguns valores, onde é socializar, conviver e respeitar. Por exemplo, você vai dar uma brincadeira para a criança. Você tá dando uma brincadeira que até então você deixou, vamos supor, você deixou lá eles com vários brinquedos. Ali é uma mini sociedade. Eles estão brincando. Só que são brincadeira dirigida, óbvio. Que são pequenos, você tem que ficar de olho. Então ali, no momento, um trocar com o outro, um deixar o outro brincar. Eles vão imitar a vida deles dentro da casa deles. Então, existe todo esse contexto. Então, ali sabem o que? Eles vão aprender o que? Respeitar um outro, respeitar a trocar, respeitar que precisa ceder muitas vezes. E o que acontece? Hoje em dia, algumas famílias, estão criando suas crianças como pequenos reizinhos, aonde a criança não tem limite. E aí o professor, ele não tem a obrigação de ter que estar educando o filho dos outros. Ele vai estar o quê? O professor, lógico, que ele vai ensinar o respeito um com o outro. Só que você dentro de uma sala, vamos supor, você tem 20 alunos, você tem 20 famílias. Então ali você pode estar ensinando para a criança, até para ensinar para o adulto, né? Porque a criança, ela é uma esponja. Ela faz aquilo que ela imita em casa. Só que tem famílias que estão deixando essas crianças dominar a casa. Lógico que você não vai punir a criança. Você tem que colocar os limites adequados para a rotina. Porque até para brincar tem que ter rotina, tem que ter horário. E o brincar ele tem que fazer parte, lógico, em todo momento. Mas vamos supor, isso para a educação infantil. Para ensino fundamental 2, você pode colocar como um momento de distração. Você pode pegar a língua portuguesa, o meio ambiente, você pode pegar vários tópicos e ali para desenvolver uma atividade com essas crianças. Isso é um momento de o quê? De tirar o estresse dessa criança que ela também precisa. Do adolescente, a mesma coisa, porque ele tá no meio termo, não é criança, não é adulto, ele tá ali. Então ele também tem prazer em brincar. Tá? Então isso que eu trago, que o brincar, ele traz uma afetividade, ele traz aprendizagem, ele traz memorização, ele trabalha cognitivo, né? Então ele trabalha várias coisas numa brincadeira só, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Que eu tô falando, né? Gostaria de saber se vocês estão gostando ou não. Se estiver gostando, manda coraçãozinho, manda alguma coisa aí, para eu saber se vocês estão gostando do que eu tô passando para vocês. Vamos lá. Qual a importância de brincar para o desenvolvimento infantil? Brincar é o principal veículo do desenvolvimento infantil. Quando as crianças brincam, ela o quê? Trabalha as habilidades. Quais são elas? O cognitivo, a parte física, a comunicação social, a emoção. Através do brincar, eles reforçam o quê? As habilidades das crianças, que é as habilidades importantes para a aprendizagem no momento, principalmente quando a criança está sendo alfabetizada e está aprendendo, não só sendo alfabetizada, mas também aprendendo outras disciplinas, tá? Eu falo assim, porque eu também, dei aula durante 13 anos para educação, estudando na primeira infância, mas durante 15 anos de aula para adolescente e adulto. Então, eu já andei em tudo que é faixa e fases de ensino, tá? Como eu falei da questão da importância do brincar no BNCC, as crianças, por meio das brincadeiras, isso dentro da BNCC, relabora situações, enfrenta desafios, resolve conflitos de o quê? De raciocínio, de hipóteses,
né, de questão de interações. Por exemplo, uma atividade que você pode dar com as crianças, que é muito legal, que eu gosto, né? Você pode trabalhar, você pegar uma vasilha, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você pega uma vasilha, enche de água, você pode colocar várias tampinhas de garrafa virada para cima e você pode brincar com as crianças, pegar duas turmas, né? Pegar duas duplas e ver quem pega mais. Isso é educação infantil, tá? E aí eles vão pegando, né? Vai trabalhando o quê? A pinça, a atenção, a diversão. E fora os outros estão torcendo quem vai pegar mais. E aí, você, lógico, a gente não tem que trabalhar com compensação, mas com a educação infantil, a turma que ganhar, vai ganhar a massinha, né? Então, uma coisa pedagógica, massinha, nada de doce. E aí, eles começam, e é muito engraçado, isso maternal 2, tá? Que em torno, de 3 a 4 anos. Então, eles vão pegar. Voltei, gente, tinha caído, peço desculpa, viu? Voltei. É que assim, eu tenho 2 internets na minha casa para não acontecer isso. Uma caiu, a outra vem. Voltou de novo. Tá travando. Vamos lá. Espero não travar de novo. Mas não tem problema, gente. Depois ela vai ficar aí. Então, aí voltando, né? Infelizmente travou. Que eu tava falando da questão de trabalhar a questão da cooperatividade. Porque assim, você trabalha essa questão que eles vão trabalhar o quê? Pescaria, tá? Pescaria com pregadores e o quê? Tampinhas de garrafa. Bem simples, coisa bem simples. Olha só, precisa comprar alguma coisa? Não, você precisa de água, vasilha, as tampinhas a gente guarda, que são de garrafas PETs, e o pregador. O pregador pode ser até colorido. Por exemplo, um pregador, uma turma com pregador da turma do amarelo, do vermelho, você pode se dividir cinco turmas. Aí um pregador vermelho, um amarelo, um verde, um rosa, um azul, tá? Então você pode fazer assim, essas turmas, então de 5 turmas. Bom, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer, estou aqui à disposição. Tô falando da questão do BNCC, né? Então, essa atividade, você trabalha vários campos de conhecimento com essa atividade, do exemplo que eu dei, que vai estar lá no grupo do WhatsApp. Que tipo de aprendizagem que vocês podem promover? Vamos lá. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como atenção, imitação, memorização e imaginação, e amadurece também algumas capacidades da socialização, por meio de interação, utilizando papéis e regras. Por exemplo, essa atividade que eu dei, ele está tudo dentro desse contexto da aprendizagem significativa, onde trabalha o quê? Vários contextos. Trabalha o quê? A socialização, trabalha regras, porque até então, só quando eu falo, vamos supor, você tem que colocar minutos, lógico, né? Você vai contar, vamos supor, até 20, vou contar até 20, e até 20 dá tempo de pegar, conta até 20, aí deu 20, acabou, então ele sabe que tem uma regra, até 20, e aí, por exemplo, quando são pequenos, até 10, são menores ainda, até 5, aí quando as atividades são menores ainda, de vez que vocês trabalharem com o pregador, pode trabalhar o quê? Individual, pegando com a peneirinha mesmo. Pegar com a peneira e vai pedindo para eles pegarem, trabalhando a coordenação motora deles, fina. Meu gatinho tá resfriado, gente. Vamos lá. Como promover uma aprendizagem significativa na educação infantil? Para desenvolver a aprendizagem significativa na educação infantil, é extremamente importante levar em consideração a curiosidade. As crianças são curiosas, elas adoram. Uma atividade bem legal. Você pode colocar numa garrafinha ou num copo, no fundo dela, a tinta e colocar a água, tá? Mas no copo é melhor. E aí você deixa lá. Vamos trabalhar as cores primárias. Olha que legal. E você vai falar pra eles, vou fazer uma mágica. E eles vão ficar tudo curioso. Que mágica? Aí você vai lá, mexe o copinho e aparece as cores, eles ficam encantados. Ou você pode trabalhar um outro tipo de atividade bem legal, trabalhar a ludicidade. Vamos brincar de misturar as cores, né? Então você pode estar colocando várias cores e pedir para eles misturarem e ver que cor que deu com as cores primárias. Olha quanta atividade que você pode desenvolver, bem simples, tá? E aí tem as formas que eles podem aprender, né?
Então, por exemplo, todo o começo do ano, que é muito interessante, o professor fazer uma sondagem da sua sala de aula, ver o que é mais interessante, que proposta que você pode desenvolver. Lógico, sabemos que quando se trabalha numa instituição de ensino, a proposta, ela passa pela coordenação, só que, lógico, todo mundo trabalha com a BNCC, isso no Brasil todo, né? Então, respeitando a BNCC, os campos de experiências, você vai desenvolver, olha, para trabalhar autonomia. Então, você vai escolher atividades de autonomia. Trabalhar, por exemplo, cores e outras coisas mais, a mesma coisa. Então, você vai procurando ali os campos e você desenvolve. Como que eu faço para fazer o meu semanário? Primeiro, eu separo as atividades que eu quero dar. E aí sim, aí eu vou ver quais são os campos de experiências. Porque às vezes, muitas atividades envolvem vários campos de experiências, não apenas um, tá? Então, isso é muito interessante para você, uma dica, você professor. Vamos lá. As formas principais de aprendizagem são sinestésico, eu preciso tocar nas coisas. Auditivo, né? Você aprende mais ouvindo, ou visual. Só que a criança, você não sabe desses três. Então, você tem que trabalhar todos. Você tem que trabalhar o tocar sinestésico, você tem que trabalhar o visual e o auditivo, né? Então, quer dizer, olha que interessante. Da criança, a aprendizagem, ele é um contexto só. Só quando a gente é adulto que a gente sabe qual a forma melhor que a gente aprende. A criança tem que ser os três, trabalhar os três de uma forma bem legal, tá bom? Então, assim, essa live de hoje é para falar da importância do significado do quê? Do brincar. O brincar, ele é importante em todos os momentos, na nossa vida toda. A neurociência, ela fala que a criança é uma esponja, tá? O cérebro da criança, ela é uma neuroplastia, é como se fosse um plástico, então ele vai se moldando, né? Conforme vai absorvendo as atividades. Todas as atividades que nós damos para os alunos, às vezes coisas que nós demoramos uma semana para aprender, a criança aprendia às vezes em um dia. Então a gente temos que aproveitar esses momentos. Isso todas as crianças. E estimular essa parte cognitiva das crianças, a memorização, socialização, e dizer o quê? Você trabalha isso, você tem uma aprendizagem significativa. Quando você trabalha só coisas que você é formal, desculpa, você está obsoleto. Porque a realidade de hoje, nós temos crianças que nós temos o quê? Ó, o celular, gente, o celular, que ele não é inimigo, tá? Lógico que a gente tem que ter uma ponderação. Crianças de determinadas idades não estão adequadas. Por exemplo, criança de 2, 3, 4 anos não está adequada para ficar pendurada aqui no celular. Criança chorou, criança preocupando, dá o celular. Não é bem isso. Então, você usar como um instrumento, né? Lógico, o celular é um instrumento, a tecnologia é um instrumento, mas você trabalhar com coisas legais, trabalhando a natureza, trabalhando, por exemplo, a questão, quando eu falei da questão do heurístico, né? Trabalhar a natureza. O Montessori, que tem várias atividades maravilhosas, que eu amo de paixão, né? Entre outras linhas pedagógicas também, que você estudando, você vai aprendendo, né? Então, era só isso que eu queria passar para vocês hoje. E agradecer a participação. Essa aula ficará gravada. Irei colocar depois no YouTube também, tá? E agradeço. E convide seus amigos para assistir esta live e participar dos meus cursos. Tenho mais de 40 cursos desenvolvidos, transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem e linhas pedagógicas, tá? Tenho meus cursos que são direcionados para crianças com transtorno, né? Transtorno do espectro autista, transtornos de déficit de atenção, crianças, por exemplo, situações de crianças que têm várias dificuldades de aprendizagem, crianças que têm problema de dificuldades de linguagem. Então, tenho vários. Os meus cursos, eles estão dentro do que o MEC exige, dos cursos livres, tá? Então, ele está dentro da lei, dentro da LDB, dentro do ato presidencial, além de eu ser associada da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, além de eu ser também associada, tá? À Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, e além de ser professora e ser especialista também. Sou docente do ensino superior também. Então, assim, bastante coisa. Então, não sei de nada, porque a vida toda, a gente tem que estar estudando e tem que estar aprendendo.
E principalmente nós estamos na área de educação, porque assim, a minha área hoje em dia é educação e saúde, porque eu sou especialista, né? Psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Então, eu tô na área da saúde também. Então, sempre a gente tem que estar estudando e trazendo coisas novas. Novas para quem? Para vocês, professores, vocês especialistas, e também para vocês levarem para crianças de vocês, para os adolescentes, porque eu acho um pecado o adolescente e o pré-adolescente e o adolescente não ter direito a brincar. Então isso depende do professor também, isso faz parte da sociedade e eles precisam disso também, tá bom? Então um beijo no coração de vocês e uma ótima noite.